Estamos ao vivo para mais uma live, mais uma distribuição de conteúdo. É muito bom poder vir aqui e contribuir para o crescimento de todas vocês que me assistem sempre em todas as lives, ou assistem em algum momento esse vídeo, né? Que vai ser transformado em um vídeo. Então, sejam muito bem-vindas. Quem está entrando aqui agora, seja muito bem-vinda aqui na nossa live de hoje. Lembrando que nós temos lives todas as terças e quintas, às 8h01, com distribuição de conteúdos de verdade. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados pós-procedimento. Cuidados pós-microblading. Quem está entrando aí agora, seja muito bem-vinda. Eu estou ao vivo aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? No Instagram eu não estou enxergando os comentários, porque o telefone está virado. Eu enxergo os comentários no YouTube, tá? E quem quiser fazer perguntas, podem perguntar aí no Instagram, que a galera da minha equipe me faz aqui no YouTube, tá bem? Sejam muito bem-vindas. E vamos falar agora dos cuidados pós-microblading, né? Cuidados pós-procedimento. Sabemos que a microblading passa por diversas fases. E todas essas fases, precisa ser respeitada para que haja um resultado satisfatório, né? Porque os clientes procuram profissionais como nós, profissionais micropigmentadoras. Para quê? Porque ela está incomodada com a aparência dela, porque ela está incomodada com a sobrancelha dela. Talvez tenha até uma sobrancelha legal, mas ela quer definir mais um pouco. Talvez ela tenha falhas, cicatrizes na sobrancelha. Então, ela quer o quê? O que a cliente quer? Resolver o problema dela. Resolver o problema. Ela está incomodada com a sobrancelha dela. Ela quer resolver aquele problema ou ela quer apenas realçar o desenho da sobrancelha dela. E isso a gente consegue atingir, né, esse resultado através da microblading. Mas isso vai depender se nós respeitarmos todas as fases do procedimento. Como eu falei, a microblading, o processo de cicatrização, passa por diversas fases. E para que haja um resultado satisfatório, vai depender se nós que eu digo, nós profissionais e as nossas clientes, né? Se nós respeitarmos todas essas fases, tá? Antes de falar o que a gente vai indicar, do cuidado que a cliente vai ter que ter, eu vou falar para vocês das fases. Eu estou aqui com o meu flip chart, eu vou anotar todas as fases que vocês vão viver. Se você trabalha, está aqui me assistindo, e trabalha na área, vocês vão passar por isso. As clientes vão ficar interrogando você o tempo inteiro depois que ela fizer o procedimento. Cabe a nós, profissionais, termos paciência para explicarmos de novo. Mas o correto é nós explicarmos antes da cliente fazer o procedimento. Quando a cliente não me conhece, a primeira coisa que eu marco com ela é para vir aqui marcar uma avaliação. Para eu avaliar a sobrancelha dela, se já tiver um pigmento, eu vou avaliar e para conversar e esclarecer todas essas fases que ela vai passar depois que fizer o procedimento, depois que fizer a microblading, tá? Vamos lá. No primeiro dia, gente, no primeiro dia a cliente chegou no seu estúdio, chegou na sua máquina. Eu estou com minha colinha aqui das fases para não esquecer, para eu colocar certinho aqui para vocês não esquecer de nada. No primeiro dia, tá? Que é o primeiro a terceiro dia, tá? Entre o primeiro dia e terceiro. Primeiro dia. O que a cliente vai achar? Ai, gostei, mas está muito escuro. Gostei, mas está muito escuro. Tem algumas clientes que vão achar legal, mas vão achar escuro, tá? Vou anotar isso aqui, porque depois é legal vocês tirarem um print dessa tela, tá? Vamos lá, gostei, mas tá escuro. Gostei, mas está escuro. A cliente, assim que a gente faz o procedimento, ela olha e acha o desenho bacana, o design está bacana. Se você for design de sobrancelha, souber fazer um design, eu espero que saibam fazer um design de sobrancelha perfeito.
Porque para chegar na fase de micropigmentadora, tem que saber, tem que dominar o design de sobrancelha. Então, o primeiro dia que a cliente fez o procedimento de microblading, ela vai olhar e vai falar, gostei, mas estou achando muito escuro. É normal isso acontecer, tá? O desenho tá legal, mas a pessoa também vai estranhar, porque ela está acostumada com uma sobrancelha falhada, muitas das vezes, uma sobrancelha que não tem o desenho correto, o design correto, uma sobrancelha com cicatriz. Ela vai olhar no espelho e vai ver uma sobrancelha bem desenhada, mais preenchida. Então, certamente, ela vai achar o procedimento escuro. E é normal isso acontecer, tá? Eu estou anotando aqui as fases da microblade, porque todas as fases vão contribuir para uma boa cicatrização, tá? Para que a cliente tenha uma boa cicatrização, o procedimento ocorra de forma correta, não corra nenhuma intercorrência, ela vai ter que viver todos esses processos aqui, todas essas fases que eu estou passando para vocês, tá? Na primeira semana, a cliente vai falar, tá ótimo, adorei a cor. Ela vai reclamar primeiro, no primeiro dia que está na primeira semana, ela vai botar, tá ótimo, adorei a cor. Primeira semana, ela adorou o procedimento, ela adorou a cor. Isso é uma fase normal que ocorre durante o processo da microblading. Já na segunda semana, 15 dias depois que ela fez o procedimento, lembrando que são 30 dias a cicatrização do procedimento, tá? 30 dias. Na segunda semana, a cliente vai falar, ai, tá saindo, tá ficando diferente uma da outra. E você tem que explicar a cliente antes de fazer o procedimento que isso vai ocorrer, tá? E isso vai ser corrigido ou vai ser avaliado depois do processo de cicatrização. Então, na segunda semana, tá saindo, tá ficando diferente uma da outra. Tá saindo, tá diferente. Eu vou anotar isso aqui para a gente ter, para vocês terem diferente. Para vocês terem isso aqui, para vocês gravarem isso aqui, printarem a tela, que isso aqui vai acontecer. E já, gente, na terceira semana, a cliente vai reclamar para você ou vai te ligar se você não esclareceu isso no início. Já aconteceu comigo. Ela vai te ligar e vai falar: sumiu. Sumiu. Não ficou legal. Não ficou legal. E como nós vamos explicar esse processo para a nossa cliente? O que acontece aqui já na terceira semana? Gente, aqui é semana, tá? Semana. O que acontece aqui na terceira? Isso aqui é o processo de cicatrização. São as fases que ocorrem depois que a cliente fizer o procedimento. Na terceira semana, sumiu, não ficou legal. Por que isso acontece? Gente, o que acontece com a nossa pele? Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem. Ó, aqui está a nossa epiderme, tá? Aqui é a epiderme. E aqui, derme, a nossa epiderme, a nossa derme. Primeira camada da pele. Segunda camada da pele, camada intermediária da pele. O pigmento vai entrar aqui na nossa epiderme e vai ficar aqui na camada abaixo da camada, a camada basal. A camada basal é a última camada da epiderme. Eu já expliquei sobre camadas da pele aqui para vocês. Camada basal. A camada basal está localizada aqui, tá? Dentro da epiderme existem várias camadas. E a última delas é a camada basal. Então, a gente vai depositar o pigmento aqui, gente, entre a camada basal
e a derme, tá? O pigmento, a gente vai depositá-lo aqui, certo? E o que acontece com o nosso organismo? Existem células de defesa no nosso organismo. As células de defesa são chamadas de macrófagos. Os macrófagos vêm e entendem, os macrófagos, como eu falei, são células de defesa. Eles vêm para defender o nosso organismo contra agentes patogênicos, agentes que podem causar alguma doença, né? Bactérias. Então, eles entendem que aquilo ali é um corpo estranho e eles querem eliminar, tá? Eliminar. Então, o pigmento está aqui. O pigmento, gente, a gente enxerga o pigmento como líquido, mas dentro do nosso organismo, ele é visto em partículas. São partículas pequenas dentro do nosso organismo, são partículas pequenas, microscópicas. Então, os macrófagos, que são as células de defesa do nosso organismo, vêm e encapsulam, tá? Criam uma cápsula em cada partícula do pigmento. Para quê? Para destruir o pigmento e eliminá-lo. Porque ele entende que ali tem um agente patogênico, é alguma coisa que pode causar uma doença, né? Um problema na nossa pele. Ele está ali para defender, é uma célula que está ali para defender o nosso organismo, tá? Então, as células, os macrófagos são conhecidos como células que comem. São células que envolvem os problemas, né? Envolvem as bactérias e comem, né? Para eliminar do nosso organismo. Então, ela vem e encapsula para quê? Para destruir essas moléculas do pigmento e eliminar, tá? Só que as moléculas do pigmento, as partículas do pigmento são maiores. Então, os macrófagos não conseguem eliminar. E nesse processo, como eu falei, na terceira semana, acontece isso. E por isso que o pigmento some por completo, muitas das vezes, tá? Some por completo ou somem em alguns pontos, tá? Porque o nosso organismo, os macrófagos, entende que é um problema, que é uma bactéria. Então, ele quer eliminar. Isso não consegue, não tem como acontecer por conta das partículas do pigmento, que são maiores. Então, essa eliminação não ocorre. E também, ele entende, os macrófagos entendem, porque que aquilo ali, aquele pigmento, não causa nenhum dano à pele. Porque todo pigmento é desenvolvido em laboratório, é estudado. Então, todos os pigmentos que têm Anvisa são seguros. Por isso que temos que ter esse cuidado. Então, vendo que o pigmento não causa nenhum problema, né? Os macrófagos largam o pigmento e eles aparecem de novo, tá? Por que o pigmento de tatuagem, os pigmentos, as moléculas de tatuagem, da tinta de tatuagem, são muito maiores? E o pigmento também da tatuagem é colocado na derme, tá? Além de ser colocado na derme, que não sai, né? As partículas são muito maiores. Então, os macrófagos não conseguem eliminar nunca, tá? Por que o pigmento de microblading, né? O pigmento que é feita a nossa maquiagem, ele sai depois? Porque isso vai acontecendo sempre. Esse processo se chama fagocitose, tá? Esse processo dos macrófagos virem e encapsularem cada partícula de pigmento, tá? Então, sempre acontece. Então, nessa fase, na terceira semana, aconteceu isso, os macrófagos largaram o pigmento subiu de novo e reapareceu. Por isso que acontece esse processo nessa terceira semana, mais ou menos na terceira semana que a gente fez a microblading. Então, vale acontecer com ela. Já quando completarem os 30 dias, que a cliente fez a microblading, o que vai acontecer? O pigmento vai aparecer de novo
e a cliente vai te ligar ou vai te mandar mensagem falando que ficou legal o processo, falando que ficou bacana, já quando tiverem 30 dias, um mês, né? A cliente vai te ligar e vai falar, ficou ótima, porque o pigmento vai voltar. Vocês conseguiram entender sobre esse processo? Esse processo é muito importante, porque todas as pessoas vão viver esse processo. E para viver esse processo sem nenhuma intercorrência, nós precisamos cuidar do pós, da cicatrização. Como a gente vai cuidar da cicatrização das nossas clientes? Alertando as nossas clientes tudo que pode acontecer e ensinando para as clientes o que ela precisa fazer para evitar qualquer dano e para passar por todo esse processo aqui. Essas fases aqui são muito importantes que cada cliente viva, né? Para que não ocorra nenhuma intercorrência nesse processo, nós precisamos cuidar da cicatrização da cliente. E a cicatrização começa assim que a cliente chega no nosso estúdio, assim que a cliente deita na nossa maca, tá? A cicatrização começa com a higienização de todo o lugar, de todo o ambiente onde vai ser feito esse procedimento. Como que a gente vai higienizar o local para que ocorra tudo bem no processo de cicatrização? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse produto aqui, ele é usado em centro, já mostrei aqui para vocês, ele é utilizado em centros cirúrgicos para esterilizar todo o ambiente, para esterilizar toda a parte da cirurgia, onde vai ser feita a cirurgia, que é o clorexidina 2%. Eu utilizo esse produto para esterilização de todo ambiente onde vai ser feito o procedimento. Então, para que ocorra uma boa cicatrização, vai começa, né, no início do procedimento, a gente fazendo a higienização de todo local, tá? E mais uma coisa, um segundo cuidado que devemos tomar, devemos alertar nossas clientes, quanto à nossa mão, né? A nossa mão, ela é cheia de bactéria. Além da gente limpar todo o local, a gente precisa estar devidamente protegido para que o processo de cicatrização ocorra de forma saudável, natural e segura, né? Então, a gente precisa pedir para a cliente não passar a mão no local. Geralmente, eu acabo de fazer a microblading, a cliente fica empolgada quando olha no espelho. Primeira coisa que ela faz, passa a mão. É um procedimento invasivo, onde tem cortes ali na região. Então, se a mão da cliente está com bactéria, com certeza tem bactéria, né? Com certeza tem. Ela passou a mão, vai causar uma proliferação de bactéria naquele local. Então, alertando a cliente para não passar a mão suja, não passar nada na sobrancelha durante esse período de cicatrização. E também, gente, a hidratação é muito importante no local, tá? É um dos cuidados pós. A hidratação. Como a gente hidrata a pele? A gente sabe que nas fases da cicatrização, algumas pessoas ficam com casquinhas. A casquinha acontece, é normal acontecer na fase de cicatrização. Para que essas casquinhas não fiquem ressecadas, a gente precisa hidratar o local onde foi feita a microblading. E como faz para hidratar? Eu utilizo a vaselina sólida, mas pode utilizar também o óleo de girassol, o óleo de coco. Porque o óleo, hidratação, a gente entende que é água, né? A gente tem que colocar alguma coisa que tenha água. E o óleo não tem água. O que acontece com o óleo? O óleo ou a vaselina, tá, gente? Olha só, vaselina sólida que eu utilizo no pós. Geralmente, eu coloco um batoque, eu pego com palito de laranjeira,
um pouquinho da minha vaselina, coloco num batoque, envolvo esse batoque com um plástico filme e mando para a cliente para casa para passar no pós-procedimento. O que acontece com o óleo? O óleo não hidrata a pele, não. O óleo serve para evitar o ressecamento, para evitar que o corpo elimine água. O óleo, né, ou a vaselina, ou o óleo de girassol, ou o óleo de coco, ele serve para criar uma barreira, uma camada protetora e que aquela região não elimine água e não fique ressecado. Isso é muito importante para o processo de cicatrização. Eu não gosto de indicar a cliente nenhuma pomada cicatrizante. Por quê? Porque a gente não machucou a pele, não tem necessidade de uma pomada cicatrizante, não foi profundo. Então, somente um óleo vai ajudar a regenerar essa pele. Então, eu utilizo, como eu falei, a vaselina sólida. O mais importante também, gente, vocês falarem para a cliente que essas casquinhas que vão criar, todas essas casquinhas que algumas pessoas têm, a grande maioria das pessoas criam umas casquinhas, a gente não pode retirar as casquinhas. Essas casquinhas têm que sair, têm que cair naturalmente. Então, o que a gente pode falar para a cliente? Nunca puxar nenhuma casquinha. Sempre quando for tomar banho e for secar a pele, sempre pegar a toalha, dar pequenas batidinhas, porque se retirar essa casquinha também vai interferir, vai influenciar no processo de cicatrização. Esse também faz parte de um dos cuidados pós-procedimento. Eu tive uma cliente que eu fiz a microblade nela, ela simplesmente ficou nervosa com as casquinhas, mais ou menos, tinha, eu acho que quase 2 semanas de procedimento. Eu acho que 1,5 semana, tá? Ela ficou nervosa com as casquinhas, já não estava mais doendo, nada disso, por ser um procedimento mais superficial, né? Na epiderme, como eu falei, não costuma inflamar, não costuma doer tanto assim. O que dói mais é a técnica shadow, né? Que é a técnica esfumada, onde a gente fica batendo com a agulhinha ali, muitas vezes no mesmo local. Essa dói um pouquinho mais, mas geralmente a fio a fio é mais tranquila, é mais superficial. Essa cliente, eu fiz a fio a fio nela e ela teve as casquinhas. Simplesmente, ela esfregou a toalha, ela estava nervosa, ela falou para mim. Que bom que ela falou, né, gente? Porque eu tenho algumas clientes que não falam, né, o que fizeram de errado, né? E essa assumiu. Fernanda, eu esfreguei a minha sobrancelha. Como ficou? Atrapalhou no processo de cicatrização, ficou vermelho. Igual machucado, né, gente? Quando você retira a casca, ficou aquilo vermelho. E queria voltar para eu fazer alguma coisa. Não posso fazer nada no período de cicatrização. Não tem como. A gente tem que esperar para ver como que vai ficar essa sobrancelha. Esperamos e tivemos que fazer, depois de 30, 40 dias, fizemos um retoque, tá? Fizemos um retoque, foi mínimo o retoque, tá? Porque o pigmento fixou muito bem nela, apesar de ela ter esfregado, retirado as casquinhas, tá, gente? Mais uma coisa, sol de jeito nenhum em cima do procedimento, em cima da microblade. Assim, durante esses 30 dias, que é o período de cicatrização, é importante a cliente não pegar sol. Pelo menos nos primeiros 15 dias, onde está o processo de cicatrização, ainda está muito sensível a sobrancelha, a cliente não pode passar nenhum protetor solar, porque está aberto, os fiozinhos estão abertos, né? A pelezinha está ali, você acabou de fazer microcortes ali. Então, a cliente não pode passar nenhum produto em cima, a não ser o produto que você está indicando a ela, para ela fazer, para hidratar a pele dela, tá? Ou para ajudar na cicatrização também. Então, sol não pode pegar, porque não pode passar protetor solar. Depois de 15 dias, pode andar normalmente no sol, só não pode ficar exposta diretamente ao sol, mas pode pegar o sol com um óculos escuro. Eu sempre mando a cliente, indico a cliente colocar um óculos escuro bem grandão e um chapéu, tá? Para evitar sol diretamente
na microblade, porque pode interferir no processo de cicatrização e mudar o tom do pigmento. Água do mar, nem pensar, por conta da poluição. Água da piscina também, nem pensar durante esse processo. Eu já falei do protetor solar e agora eu vou falar, gente, com vocês sobre o ácido. Tem algumas pessoas que passam ácido na pele, que fazem tratamentos com ácido na pele. Então, algumas clientes perguntam, eu posso usar ácido? Não, claro que não. Durante o processo de cicatrização, não pode usar ácido, porque o ácido pode causar uma inflamação na pele e também pode interferir para que a sobrancelha mude o tom para um tom fantasia. O que é tom fantasia? É um tom, um pigmento que você não colocou ali. O ácido pode modificar a cor do pigmento. Então, a cliente, durante o processo de cicatrização, não pode usar nenhum tipo de ácido. Eu posso pinçar a sobrancelha, eu posso tirar a sobrancelha com pinça? Pode sim. 15 dias, se a cliente estiver nervosa, quiser ir lá e limpar a sobrancelha, você pode. Eu acho que eu voltei. Voltei, pessoal, do YouTube. Eu acho que teve algum problema aqui no telefone. O YouTube parou. Então, gente, durante o processo de cicatrização, nós não podemos pegar sol de forma alguma, não podemos, a cliente não pode coçar, voltou. A cliente não pode coçar o procedimento. A cliente não pode fazer nenhum tratamento com ácido. A cliente precisa fazer a hidratação de forma correta na pele, como o correto é a gente ensinar para a cliente. É bacana ou vocês fazerem uns papeizinhos, ou até mesmo mandar pelo WhatsApp da cliente todos os cuidados que ela vai precisar tomar no pós, para que o resultado seja o esperado, né? O que a cliente espera quando procura uma profissional, uma micropigmentadora? Espera um resultado extremamente satisfatório, que ela fique totalmente diferente do que ela chegou, que a sobrancelha fique bem delineada. E para que isso aconteça, vai depender 50% da profissional e 50% da cliente. E como que a gente consegue fazer com que a cliente cuide do procedimento? Indicando tudo, pontuando tudo que a cliente deve fazer, todos os cuidados que ela precisa tomar para que ela fique com a sobrancelha bonita. Então, nós precisamos deixar a cliente sempre esclarecida de tudo que pode acontecer caso ela não tome todos esses cuidados, como a degradação do pigmento, caso ela use ácido, caso ela pegue sol, a proliferação de bactérias no local, caso ela coloque a mão suja, caso ela coloque alguma coisa que esteja contaminada ali no local. Então, a cliente precisa estar ciente de tudo isso que pode acontecer com ela. Então, nós profissionais precisamos alertar as nossas clientes antes mesmo de fazermos o procedimento. Não adianta vender um procedimento que custa R$550, né? Que é R$550 o preço, o valor que eu cobro aqui no meu estúdio. Se você não vai deixar a cliente ciente de tudo que ela vai precisar fazer, de todos os cuidados que ela vai precisar ter. Na semana passada mesmo, eu tinha uma cliente marcada para fazer a microblading, uma cliente minha antiga, só que ela entrou num tratamento
para um problema que ela vai precisar tomar anticoagulante. Então, eu não vou fazer o procedimento nela. Um tratamento para trombose que ela vai fazer. Então, eu não vou fazer, porque pode dar alguma coisa errada na hora de fazer o procedimento. Então, a gente precisa começar a trabalhar de forma correta, sem pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar no benefício que a gente gera nas nossas clientes. A gente tem que pensar em resolver o problema da nossa cliente, né? A gente tem que pensar em tudo isso que a gente pode gerar, em toda essa autoestima que a gente pode ajudar a elevar das nossas clientes através do nosso cuidado, através do nosso serviço. Não é só pensar no dinheiro. O dinheiro, como eu sempre falo aqui, é consequência de um bom trabalho. E é isso, minha gente. Falamos sobre todos os cuidados pós que devemos tomar, que as clientes devem tomar, que nós devemos alertar as nossas clientes. E falamos aqui de todas as fases que as clientes vão passar. Para que elas passem por todas essas fases, elas devem tomar cuidado com a cicatrização, com o processo de cicatrização, com o pós-procedimento. E nós, profissionais, cabe a nós alertarmos as nossas clientes de todos esses cuidados. Quem tiver pergunta, a gente olhar aqui no Instagram. Quem tiver pergunta, pode fazer. Estou aqui para responder as perguntas. Quem quiser fazer qualquer pergunta sobre os cuidados pós-procedimento de microblading, pode fazer, que eu estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Vocês conseguiram entender sobre toda essa fase que a cliente vai passar no pós-procedimento? Que bom, excelente. Obrigada, que bom que vocês gostaram dessa nossa live de hoje. E é interessante que vocês estejam aqui todas as terças e quintas, às 8h01. Tem live com distribuição, compartilhamento mesmo de conteúdos. Idade mínima para fazer a microblade. Podemos fazer a partir de 18 anos, tá? Adolescentes, eu não faço a microblade. Não podemos fazer a microblade por conta de todas as mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher, tá? A partir de 18 anos, nós podemos fazer a microblading. Por ser um processo, um procedimento invasivo, é bom esperarmos, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer. Gente, estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui a nossa live. E terça-feira tem mais live para vocês, falando sobre a microblading, esse serviço, esse procedimento que a gente consegue melhorar tanto a vida das pessoas, a aparência das pessoas, a aparência das nossas clientes, tá? Um beijão, gente. Uma ótima noite a todos e obrigada a todos que estiveram aqui.